Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Santa Teresa, agora é Medical. Peritos do Centro de Investigação da Aeronáutica analisam os destroços do avião que matou 6 pessoas. Os restos da fuselagem podem ajudar a descobrir o que levou à queda durante a decolagem. Imagens mostram uma das explosões. Corpos são liberados e seguem para 3 estados. Um dos enterros aconteceu no dia em que o Palmas enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde. Muita emoção nas últimas homenagens ao presidente do Palmas. No enterro, somente familiares e amigos próximos. A repercussão internacional da maior tragédia do esporte tocantinense. E ainda a Coronavac chega aos 139 municípios do estado. E a vacina da Índia já está na Central Estadual de Imunização. Os municípios devem começar a receber esse novo lote na quarta-feira. E essas doses da AstraZeneca são exclusivas para profissionais de saúde. Em meio à pandemia, o número de faltosos do Enem é o maior da história. O Jornal Anhanguera começa agora. Boa noite. A segunda-feira está sendo de despedida às vítimas do trágico acidente com um avião que levava 4 jogadores e o presidente do Palmas. As últimas homenagens ocorrem no dia em que a equipe enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde. Os corpos das vítimas foram liberados pelo IML nesta segunda-feira para os municípios de origem. O zagueiro Guilherme Noé será enterrado em Barretos, o lateral esquerdo Lucas Prachedes em Campinas, Marcos Molinari em Belo Horizonte e o goleiro Ranulli em Várzea de Palma, Minas Gerais. Wagner Machado, piloto do avião, será enterrado em Goiânia. Lucas Meira, que era o presidente do clube, foi enterrado hoje em Palmas. Segundo o registro aeronáutico brasileiro, o avião pertencia a uma construtora com sede no Pará. De acordo com a assessoria do Palmas Futebol e Regatas, a aeronave tinha sido comprada recentemente pelo presidente Lucas Meira e estava em fase de transferência. As causas ainda estão sendo investigadas pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O acidente que matou os 4 jogadores do Palmas, o presidente e o piloto do avião, aconteceu minutos depois da decolagem. O técnico Wilson Gotardo falou sobre o momento triste na história do Palmas. Imediatamente todos se sentiram arrasados, destruídos, porque já está se construindo, consolidando uma amizade entre eles, um ambiente gostoso, leve, divertido, Nessa segunda-feira, a equipe tocantinense enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde. A partida foi adiada pela CBF, que ainda vai definir uma nova data do confronto. Clubes de todas as divisões do país emitiram nota: Flamengo, Internacional, Chapecoense, Atlético Mineiro, além de personalidades como Pelé e Galvão Bueno. A primeira vítima dessa tragédia a ser enterrada foi o presidente do Palmas, Lucas Meira. Amigos e parentes prestaram as últimas homenagens. As cores vibrantes do uniforme do Palmas se misturavam com o preto do luto. Muito emocionados, parentes e amigos prestaram as últimas homenagens a Lucas Meira. Foi a primeira vítima a ser enterrada. O sepultamento aconteceu em um cemitério particular na capital. O corpo de Lucas foi também o primeiro a ser liberado pelo IML. O velório aconteceu no domingo. Hoje, pelo final da manhã, houve cortejo pelas ruas da cidade. O caixão foi coberto pela bandeira do time. Às 11h30 da manhã, o corpo do presidente do Palmas foi enterrado. Ele muito carismático, Às vezes eu estava dando treino, ele chegava assim no meio do campo, Ou na beirada. Eu sentia que ele queria estar participando do trabalho, observando, trocando ideias, Eu interrompia assim o treino, dava: pessoal, pode tomar água agora aqui, Eu sabia que ele queria começar alguma coisa, mas pude notar que ele é muito querido. Alguns momentos que eu estive com ele pela cidade, nas confraternizações, reunindo os amigos, ele sempre tratou todo mundo muito bem e sempre foi muito bem tratado também. É uma perda irreparável. Toda a cerimônia, desde o velório até o enterro, foi bastante íntima. Somente familiares e amigos próximos participaram. Mesmo o presidente sendo natural de Goiás, a família preferiu enterrar o corpo de Lucas
aqui na capital do Tocantins. A decisão, foi da família, foi porque o Lucas era um apaixonado por Palmas, Ele tinha a possibilidade de literalmente morar em qualquer lugar do mundo, pelas empresas e pela condição que tinha, e ele escolheu Palmas. Ele era um apaixonado por Palmas, ele era um apaixonado pelo Palmas, e fez uma pequena revolução, no futebol aqui na capital. Tem uma filha que é palmense, então, sem dúvidas, essa decisão foi uma honra ao amor dele por essa cidade. Em 2017, Lucas assumiu o Palmas, tornou o time um clube empresa. Na gestão dele, o tricolor da capital saiu da Série B do Tocantinense. Venceu o campeonato estadual em 2018 e 2019. No ano passado, teve a pior campanha do Brasileirão na Série D. Perdeu 14 jogos. Na competição, todos os jogadores eram os garotos da base. Esse ano, o time começou com o pé direito. Jogou pela primeira vez na Copa Verde. Com a vitória, avançou de fase. Quem faz o futebol no estado pretende manter o legado do presidente. Eu aprendi muito com ele. Ele deixou um legado muito importante para a gente de sempre batalhar, sempre correr atrás do nosso sonho. E ele foi uma pessoa muito importante na carreira de todos os jogadores que estão lá no Palmas, da base que subiu profissional. E nunca vai ser esquecido. Ele vai ser sempre lembrado por nós. Os atletas que morreram nesse acidente eram de outros estados e assinaram com o Palmas em 2021. A liberação dos corpos foi um momento difícil para as famílias. O irmão do jogador Lucas Prachedes contou que desde pequeno o sonho de Lucas era ser jogador de futebol. É uma notícia muito triste, Ele era um menino de ouro para a família. Ele tratava todo mundo bem, carinhoso, estava sempre alegre, bem-humorado e gostava muito de ficar com a família. Então a gente tinha esse sentimento bem forte, Eu era o companheiro dele para essas coisas, Esse sonho dele era desde criança, ele vinha lutando por isso. Tinha vezes que desanimava, a gente não deixava desanimar, porque não é fácil essa vida também, Você nunca sabe se vai dar certo ou não, mas a gente sempre apoiava ele para seguir pro sonho dele e não desistir. Ainda nessa edição, nós vamos trazer mais informações sobre essa tragédia, incluindo detalhes sobre a situação da aeronave que transportava os jogadores. E veja a seguir, 139 municípios já buscaram as doses da Coronavac e as vacinas da Oxford e AstraZeneca também já estão aqui no estado. Hoje o Tocantins tem mais de 55 mil doses das vacinas contra a Covid-19. Mas entre a Coronavac e a da AstraZeneca existem muitas diferenças. Uma delas é que quem tomar uma não pode tomar a outra. Na central de imunização, a nova vacina está sendo conferida. A distribuição para os municípios do Tocantins deve começar na quarta-feira, conforme a Secretaria Estadual da Saúde. As 11.500 doses da Oxford AstraZeneca que chegaram em Palmas são apenas para profissionais da saúde, que trabalham na linha de frente contra a Covid-19. E todo o lote deve ser usado para a aplicação da primeira dose. O intervalo entre as doses dessa vacina é maior, 90 dias. Acreditamos que o Butantan mais o Ministério da Saúde vão repassar em tempo oportuno essa segunda dose. Nesse momento, todos os estados estão distribuindo apenas a primeira dose da Oxford AstraZeneca. Outra diferença dessa vacina para a da Coronavac, que já foi distribuída, é a dosagem para a imunização. Com a chinesa, são necessários 3 ml em cada aplicação. A de Oxford exige meio ml. E se uma pessoa receber uma, não pode tomar a outra. A Secretaria Estadual da Saúde disse que vai orientar os municípios nesta terça-feira em uma conferência. Como usar a Coronavac, todos sabem. E segundo o governo do estado, cada município já recebeu seu lote. Em Palmas, nos 3 primeiros dias da campanha nacional de imunização, 220 pessoas foram vacinadas, sendo 112 profissionais da saúde. Já a cidade de Colmeia começou a vacinação na sexta-feira e deve usar todas as vacinas até esta terça. A gente vai seguir as normas do Ministério de Saúde, que é começar vacinando pelas pessoas que estão na linha de frente do Covid-19. Vamos vacinar os profissionais da sala de vacina,
os profissionais do hospital e depois a gente vai passar para o pessoal das UBS. Em Cariri do Tocantins, as doses da Coronavac devem acabar nos próximos dias também. Atualmente, nós recebemos 26 doses da vacina do Covid, destinadas aos servidores de linha de frente do combate ao Covid. Destes, já foram vacinados 11 servidores, sendo eles profissionais da área de frente do combate, e restaram ainda 15 doses que serão vacinadas nessa próxima segunda-feira. Somando os lotes das duas farmacêuticas, o estado recebeu 55.500 doses. O Conselho Estadual de Saúde é responsável por acompanhar a distribuição da vacina. Se furar a fila para nós, vai ser um prejuízo, porque tem muita gente que diz, mas eu vou precisar de tomar vacina, por eu estou na linha de frente. Aí eu quero levar minha esposa, meus filhos para vacinar. E não é bem assim, tá? Dá de César o que é de César. Vai chegar a hora de todo mundo vacinar. Portanto, vamos aguardar que chegue mais vacina para que atinja toda a comunidade tocantinense. E hoje, quase 10 mil pessoas estão com o vírus da Covid-19 ativo no estado, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde. Quem tem os detalhes da atual situação da doença é Ana Paula Reban. Ana, boa noite. Oi, Monique, boa noite para você, boa noite a todos. Para a gente ser mais precisa, 9.770 pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus neste momento aqui no Tocantins, estão com o vírus ativo. 225 pessoas estão internadas neste momento e desse total, 124 estão em UTI. O estado registrou hoje mais 145 novos casos da doença. Gurupi, Araguaína, Paraíso e Miracema são as cidades que registraram a maioria desses novos casos. E o estado passou a somar hoje, então, 99.623 casos de infectados desde o início dessa pandemia. E houve também, de acordo com o boletim divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, mais uma nova morte relacionada ao novo coronavírus. É de um idoso de 70 anos, ele tinha algumas comorbidades e ele morreu no dia 21 num hospital público aqui da capital. O estado soma, então, 1.348 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Monique? Obrigada, Ana, pelas informações. Agora a gente vai ver os reflexos desses números nos hospitais que atendem pacientes com a Covid-19 no estado. Olha só, o Hospital Regional de Gurupi aparece hoje em primeiro lugar e com a taxa alta de ocupação de 90%. Até a semana passada ele estava entre 70% e 80%. O Hospital Regional de Augustinópolis está hoje com 70% da taxa de ocupação. O Hospital Regional de Araguaína, essa taxa é menor, 53%, e no HGP UTI Covid, 47%. Agora a gente fala das unidades complementares, a situação continua crítica no Hospital Estadual de Combate à Covid-19, com mais nenhuma vaga. No Hospital Oswaldo Cruz, 80% é essa taxa nesta segunda-feira. No Hospital Municipal de Campanha de Araguaína, 60%, assim como o Instituto Sinai também. Já no Hospital do Orione, essa taxa se repete com 60% da taxa de ocupação. Na UTI do Hospital Santa Teresa, 30% dos 20 leitos, 6 estão com pacientes. Mudando de assunto, a polícia recapturou um preso suspeito de estar com a Covid-19, quer dizer, a gente continua falando de Covid-19, só que na segurança pública, e que aproveitou o isolamento para fugir da prisão em Araguaína. O Túlio Alves tem mais detalhes dessa história para a gente, então vamos com ele. Túlio, boa noite para você. Oi, Monique, boa noite para você e a todos. Pois é, o homem escapou da casa de prisão provisória de Araguaína na última quinta-feira e foi recapturado pela Polícia Militar nesse domingo. A PM disse que recebeu informações por meio de uma denúncia anônima de que esse homem estaria escondido em uma residência no setor Morada do Sol 1. A Polícia Militar informou ainda que, ao chegar no local, o homem saiu da casa armado com uma faca e partiu para cima de um policial que revidou com um disparo de arma de fogo, atingindo a perna do homem. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o Hospital Regional de Araguaína e, em seguida, encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.
Genilson Nascimento da Silva escapou na última quinta-feira. A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça disse que ele conseguiu fugir por meio de uma vazão na cela onde estaria isolado por suspeita da Covid-19. Monique. Obrigada, viu, Túlio, pelas informações. Hoje à tarde, um carro pegou fogo aqui em Palmas, na LO 9. Assustados, o dono do veículo e outros motoristas ficaram próximos ao carro até a chegada dos bombeiros. Em poucos minutos, olha só, os militares conseguiram combater as chamas e, apesar dos prejuízos materiais, ninguém se feriu. Estela Maris Postal foi empossada defensora pública geral do estado do Tocantins para biênio 2021-2023. Estela Maris é graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduada em Gestão Pública, Direito Civil e Processual Civil pela Fundação Universidade do Tocantins, a Unitins. Ela atua na Defensoria Pública do Tocantins desde 1994. E em instantes, as últimas informações sobre as investigações do acidente que matou o piloto, atletas e o presidente do Palmas. O segundo dia de provas do Enem bateu um recorde negativo. Em meio às dificuldades geradas pela pandemia, o número de faltosos foi grande. No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, muita gente decidiu não ir fazer a prova. O índice de abstenção foi de 58,7%. É o maior da história. No primeiro dia, por exemplo, não veio muita gente também. Na minha sala, tinha 5 pessoas contando comigo. Eu fico preocupada porque me favorece, mas a gente tem que pensar nos outros também, né? Na sala da Yasmin, deu para perceber bem isso. De 29 candidatos, apenas 12 compareceram. Eu tô com um pouco de ansiedade, né? Medo, né? Não sei o que esperar. Porque eu acredito que esse vai ser o último Enem normal, que a partir desse ano vai ser o Enem com o novo ensino médio, aí vai ser um método diferente. E eu tô com medo de não passar nesse e ter que fazer o outro e não saber como vai ser. Nesta segunda etapa, os alunos responderam questões de matemática e de ciências da natureza. Preocupação, né, de que tem algum outro aluno com Covid na mesma sala, né? E também a questão se todo mundo está seguindo realmente as normas. Fui legal, fui bem. A redação foi um pouco assim, né? Meio que difícil, que é um tema que a gente não esperava. Mas acho que sim, acho que tirei umas notas boas. Espero tirar melhor também nessa segunda chamada. Eu acho que eu fui bem na primeira prova, sim. Fui bem na redação, eu acho que eu fui bem em linguagens. Só não sei se eu fui muito bem na segunda parte da prova. E a minha expectativa para essa prova de agora são muito boas. Eu sou melhor em exatas, né, do que em humanas. Eu acho que eu vou bem. E quem perdeu a prova presencial do Enem no domingo passado tem a partir de hoje para solicitar um novo exame. Ao vivo, quem tem os detalhes é o Mike Araújo. Boa noite, Mike. É o caso, por exemplo, de quem estava com Covid? Isso, Monique, com Covid ou qualquer outra doença infectocontagiosa. Boa noite para você, para quem está com a gente. Problemas de infraestrutura como falta de energia, muita gente na sala, também são justificativas aceitas pelo INEP. O candidato que por algum desses motivos não conseguiu fazer a prova ontem tem até a próxima sexta-feira para pedir um novo exame. Essa solicitação é feita no portal do participante e o INEP vai avaliar o caso. Até hoje, mais de 18.200 pedidos relacionados ao novo coronavírus foram feitos, cerca de 13.700 aceitos. Muito distante aí da abstenção, né? A gente viu na reportagem, mais de 34 mil candidatos não foram para as salas. Os que tentarem agora justificar para o INEP o motivo dessa falta e conseguirem, vão fazer as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Volto com você, Monique. Obrigada, viu, Mike, pelos detalhes aí do Enem. Agora a gente volta a falar da tragédia aérea. Hoje a Polícia Federal e o CENIP estiveram no local do acidente. Como a aeronave, por ser de pequeno porte, não tinha caixa preta, a investigação vai ser por outros meios. Policiais federais estiveram no local do acidente na manhã desta segunda-feira. Eles observaram os destroços do avião, recolheram evidências e fizeram anotações. De acordo com a Polícia Federal, membros do Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA de Brasília, já estiveram aqui no local para realizar a perícia e recolheram evidências para a investigação.
O trabalho durou cerca de 3 horas. Por enquanto, a PF está apenas acompanhando o caso. A investigação vai ficar por conta do CENIPA. O laudo com as possíveis causas do acidente não tem prazo para sair. Essa data gera uma grande expectativa, né? Todo mundo quer saber o que gerou essa queda durante a decolagem, ali bem próximo à pista de Luzimangues, em Porto Nacional. Enfim, a gente vai continuar acompanhando para você todas as novidades, todas as informações para saber o que pode ter gerado esse acidente tão horrível, né? E esse não foi o primeiro acidente registrado com esse avião. Segundo um especialista em investigações de acidentes aéreos, tudo vai ser levado em consideração durante as apurações. 2 investigações paralelas sobre a tragédia são realizadas. Uma administrativa feita pelo CENIPA e outra criminal feita pela Polícia Judiciária, como explica esse perito criminal federal, especialista em investigações de acidentes aéreos. Ela quer determinar quais foram as causas do acidente, qualquer fator contribuinte, qualquer fator que tenha contribuído para o acidente é identificado pela investigação CIPAE e ela vai atuar no sentido de mitigar ou eliminar esses fatores contribuintes, visando evitar outros acidentes similares. Só que por força de lei, essa investigação do CIPAE não pode ser usada judicialmente para atribuir culpa ou responsabilidade. Segundo o perito, a análise minuciosa dos destroços tem um peso mais importante do que o relato de testemunhas. Uma série de fatores devem ser apuradas, inclusive o histórico da aeronave. Na investigação você vai ver as ocorrências anteriores com a aeronave, se ela já esteve envolvida em outro sinistro, quais foram as consequências desse sinistro, o tipo de reparo que foi feito depois desse sinistro. Esse não foi o único acidente registrado envolvendo esse avião de prefixo LYG. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, em agosto de 2014, houve um episódio relacionado ao trem de pouso. Na época, a situação foi atribuída à falta de atenção e de experiência do piloto. Conforme o documento, quando estava prestes a aterrissar, o piloto teria ignorado alarmes que soavam indicando que o trem de pouso não estava abaixado e então atingiu o solo com a fuselagem da aeronave. O piloto saiu ileso desse acidente. As imagens do relatório mostram que as hélices do avião ficaram danificadas após a queda. O relatório encerrou o caso em 2015, sem fazer nenhum tipo de recomendação relacionada ao aparelho. Numa consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro, consta que a PT-LIG estava em condições normais atualmente e que o certificado de validade só venceria em 6 de maio de 2021. O avião está registrado em nome de uma construtora de Redenção, no Pará. A assessoria do Palmas informou que o presidente do clube, Lucas Meira, morto no acidente, havia comprado o avião recentemente e estava em processo de transferência. Hoje à tarde, parceiros e amigos prestaram homenagem aos atletas que morreram e ao presidente do clube, no centro de treinamento. E hoje, no jogo entre o Interporto e Tocantinópolis, pelo Campeonato Tocantinense, teve homenagem também para as vítimas dessa tragédia. Wesley Muricy acompanhou e tem mais informações. Boa noite, Wesley. Boa noite, Monique. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente isso. As duas equipes fizeram 1 minuto de silêncio para homenagear as vítimas da Covid-19 e também as vítimas desse acidente aéreo no domingo, envolvendo aí os jogadores do Palmas e também o presidente Lucas Meira. Agora falando um pouco, aliás, essa partida estava marcada para o domingo, tá? Ela foi cancelada por conta do acidente, por isso que esse jogo foi realizado hoje. Agora sim, falando da partida, um dado interessante, nos 20 últimos confrontos entre as duas equipes, os resultados foram empates e hoje não foi diferente. No tempo normal foi 2-2, então foi para a penalidade máxima. E aí quem levou a melhor foi o Tocantinópolis, que venceu por 4-2. Destaque para o atacante Jamie, que fez 2 gols no tempo normal, converteu a penalidade também. E destaque para o goleiro Paulo Henrique, que fez belas defesas ao longo da partida e também defendeu um pênalti. Então, quem vai para a final do Campeonato Tocantinense 2020 é o Tocantinópolis. E claro, eles não deixaram de homenagear
as vítimas desse acidente aéreo. Volto com você, Monique. Obrigada, Wesley, pela sua participação com as informações. Não poderia ser diferente, realmente, né? Um dia bastante triste aqui para o Tocantins com essa tragédia, e vários times do Brasil e do mundo se solidarizaram com familiares, amigos e torcedores do Palmas. O Milan, time da Itália, postou em inglês e em português, transmitindo os mais profundos sentimentos. A gente vai acompanhar o que o time falou. Olha só, o Milan, que é uma referência mundial em termos de clube, né, da grandiosidade da equipe. Olha só, ele lamentou. O Torino, também da Itália, escreveu em italiano que está profundamente comovido e mandou sentimentos às famílias atingidas pela tragédia. O time já passou por uma tragédia aérea em 1949. E hoje, antes do jogo válido pela Série B do Brasileirão, entre a Chapecoense de Santa Catarina e o Operário do Paraná, os dois times exibiram uma faixa, olha só, em homenagem às vítimas do voo do Palmas. As duas equipes já tinham se manifestado nas redes sociais, mandando forças ao tricolor da capital e às famílias chapecoenses, que passou por uma tragédia gigantesca, né? Pelo menos houve sobreviventes. E olha só, nós vamos ter agora as homenagens dos telespectadores também, que chegaram pelo WhatsApp, QVT e pelas redes sociais. Nós trocamos a nossa hashtag em respeito à solidariedade, às famílias, aos amigos e aos torcedores do Palmas. A Piedade, aqui da capital, mandou sentimentos a todas as famílias. Agora o Natalino, né, pedindo a Deus o conforto nos corações das famílias. E teve também o Josileide Gurupi, mandando sentimentos aos familiares das vítimas. Agora, o Marcondes está dizendo que jogou pelo Palmas em 1998 e lamenta também essa tragédia, é o que a gente também tem feito aí desde ontem, né? E agora o seu Antônio, com uma camisa do Palmas, mandando a solidariedade aos familiares. E eu me despeço com a nossa homenagem também da TV Anhanguera. Até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Santa Teresa, agora é Medical.